Pode dar um glória a Deus? Queria que você pudesse sentar, ficar à vontade. Grupo de louvor também, obrigado, bênção, bom demais. Graças a Deus, que bom que você está aqui. Fale com a pessoa que está mais próxima de você, que bom que você está aqui. Vixe, você falou com tanta delicadeza, né? Que nem deu para repercutir aqui. Diga a uma pessoa que está mais próxima de você, com entusiasmo, que bom que você está aqui. Aleluia. Glória a Deus, que bom podermos estar juntos como povo de Deus, como igreja. Amém? Graças a Deus. Hoje nós estamos celebrando a nossa aliança. Amém, irmãos? Pergunta ao seu irmão: você tem uma aliança com Deus? Se você não fez uma aliança com o Senhor, essa noite você poderá fazê-lo. Sabe, entrar em um acordo, entrar em um pacto, né? Assim como foi falado sobre um livro aqui de E.W. Kenyon, sobre a aliança de sangue, né? Então, amados, ninguém entra por acaso em uma aliança de sangue. Há uma decisão no coração, amados, de aquilo que a outra pessoa tem seja seu, e aquilo que você tem passa a ser também da outra pessoa. Então a sua vida passa a não ser uma propriedade exclusiva sua, mas passa a ser a própria vida de Cristo. Amém, irmãos? E a vida dele passa a ser a sua vida aqui na terra. Amém, irmãos? Isso é algo mais profundo, não é apenas abrir a boca e dizer Jesus é o meu Senhor. Não, Ele não é apenas o teu Senhor, Ele é o teu dono, Ele é o teu Criador. Ele é aquele que mantém a sua vida, aquele que te deu o sopro de vida. Amém? O ar que você respira, a força para trabalhar, a visão para enxergar, os olhos para poder verdadeiramente estar vendo o plano dele e se devotando a ele. Então Ele é tudo em todos. Amém? Você pode dizer isso comigo? Jesus é tudo em todos. Aleluia. Sabe, amados, olhando na antiga aliança que foi registrada nas escrituras, nós vemos que existia, como existe, mas naquele tempo existia um Deus, amados, inacessível. As pessoas não tinham acesso a Deus, né? Então era algo, amados, que Deus teve que criar um meio para os homens se aproximarem. E assim quando Ele deu a lei por intermédio de Moisés, algumas coisas que foram ditas, né, ainda mantinha o povo a uma certa distância de proteção, porque a distância que Deus estabeleceu não é porque Ele não queria que o povo se aproximasse, mas era uma maneira de proteger aquele povo por causa de um Deus santo e pessoas, homens pecadores. Você está aqui, irmãos? A palavra fala, amados, em Abacuque, capítulo 1, versículo 13, que eu acho essa afirmação tremenda, que diz assim: tu és tão puro de olhos, que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Então veja só, amados, há uma pureza, há uma santidade em Deus. Sabe, essa pureza e essa santidade de Deus, quando alguém inadvertidamente, né, se aproximava dele naquela aliança, as pessoas eram fulminadas, as pessoas não resistiam, as pessoas não tinham como acessar a Deus. Então, além disso, o seu nome era impronunciável, porque as pessoas tinham temor a Deus. Nem sequer
como está escrito lá, mas na lei, que não deveriam falar o nome de Deus em vão. Então, por isso, eles nem sequer se atreviam a tentar pronunciar o nome de Deus, era impronunciável para eles, e ainda hoje o é para os judeus. Amém, irmãos? Vocês estão aqui, irmãos? Aleluia. Era impensável contemplá-lo, era mas impraticável relacionar-se com Deus. Mas veio um novo tempo e uma nova aliança. Mas nós não podemos, amados, fazer disso como algo comum, como algo, amados, que não deve haver no nosso coração consideração, reverência, aonde quer que estejamos, porque não é apenas em um lugar físico que as pessoas se reúnem que Deus se manifesta ou está. Ele é o Deus onipresente, Ele tem todo o poder, Ele é onipotente, Ele conhece todas as coisas, Ele é o Deus onisciente. Amém, irmãos? E nós devemos então ter essa visão do coração de Deus, amados, e da aliança que nós vamos estar celebrando essa noite. Eu vi um texto nas Escrituras que Moisés, amados, quando Deus mesmo estava se revelando parte, do que ele podia se revelar. Então, em Êxodo, no capítulo 3, a partir do versículo 2, eu quero ir lá com você. Êxodo, no capítulo 3, versículo 2, diz assim: apareceu-lhe o anjo do Senhor, isso a Moisés, numa chama de fogo, do meio de uma sarça. Olhou Moisés e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Diga comigo, por favor, não é natural. Nós podemos ter comunhão hoje com o Deus que é sobrenatural. Amém, irmãos? Moisés, olhando então aquele arbusto, viu que havia fogo, mas ao mesmo tempo aquele arbusto, amados, não se consumia. E, amados, ele ficou perplexo. Ele diz: eu vou ver que maravilha é isso. Sabe, amados, esse despertamento no seu e no meu coração deve ser uma constante. Nós devemos estar nos aproximando de Deus para ver as maravilhas que Ele já tem preparado para mim e para você. Amém, irmãos? Nós devemos estar maravilhados por aquilo que Deus está fazendo em nosso meio. Amém? Fazendo em nossas vidas, fazendo em nossa casa, em nossa família, nos protegendo, nos inspirando, nos suprindo, nos livrando, nos guiando. Amados, isso é maravilhoso. Amém, irmãos? Devemos continuamente celebrar, amados, o dom da vida que Ele tem nos dado. E Moisés aqui se aproximou para ver essa sarça que se queimava, mas ao mesmo tempo, amados, não se consumia. Então, amados, aquele fogo não dependia de algo natural para se manter. Nós sabemos, amados, que Deus sem nós continua sendo Deus. Mas eu sem Deus e você? Não somos nada, não somos ninguém. Ele é autoexistente, nós vivemos nele, fora dele nós estamos mortos. Nós não temos, amados, sensibilidade espiritual, nós não temos discernimento, nós não temos visão, nós não temos propósito. Existem muitas pessoas no mundo hoje que vivem sem propósito, sabe por quê? Porque elas vivem sem Deus. Elas estão alheias à vida de Deus, desconhecem as alianças, não sabem como acessá-lo. Antes, amados, era inacessível. Hoje nós vivemos uma nova realidade em Cristo. Aleluia. Diga comigo: existe
uma nova realidade em Cristo. Aleluia. E Moisés então se aproximando, vendo, diz o versículo 4, ainda em Êxodo capítulo 3, né? Vendo o Senhor, que ele se voltava para ver Deus, do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Versículo 5 diz: Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Aleluia. Eu sei, amados, às vezes as pessoas podem tentar associar, né, o lugar físico santo, né? Então vamos à santa cidade de Jerusalém. Amados, a cidade em si ela não é santa. Quem é santo é o Deus. Então aquele lugar estava separado, porque o Deus que é santo estava naquele lugar. Amém, irmãos? O que faz o lugar santo não é, amados, pessoas, é o próprio Deus presente naquele lugar. Amém, irmãos? E aí o Senhor falou com Moisés, disse: olha, para que você ande nessa santidade, você tem que se desfazer de algumas coisas, né? Então isso é simbólico, amados. Lembra que Jesus, certa vez com os seus discípulos, ele tomou uma bacia, pegou uma toalha, ele se cingiu e começou a lavar os pés aos discípulos. Vocês lembram que isso aconteceu? E Pedro, não entendendo o que é que Jesus estava demonstrando, quis rejeitar aquela ação. E Jesus disse: olha, se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Então às vezes as pessoas querem se aproximar de Deus e querem manter o mesmo estilo de vida, trazer as sujeiras do mundo, né? Eu sei que existem tradições e pessoas, né, que elas mesmas tomam uma posição de dizer: ao entrar na casa você deixa as sandálias, deixa os sapatos à porta, porque sabe que naturalmente uma contaminação é trazida para aquele ambiente por onde aquela pessoa andou. Mas trazendo essa realidade, amados, para o lado espiritual, amados, um Deus que é santo exige que eu e você também sejamos santos. E aquilo que não compactua, amados, com o reino de santidade, deve ser lançado fora da nossa vida. Amém, irmãos? Por quê? Para que você mesmo não seja fulminado, para que você mesmo não seja prejudicado. Não é porque Deus é barrista, não é porque Deus mas não ama, pelo contrário, é por causa do amor dele que quer nos preservar. Amém, irmãos? Diga: o amor de Deus nos preserva, aleluia, nos conserva, nos protege. E ele instruiu então a Moisés a tirar as sandálias dos pés, né? E diz o versículo 6 do mesmo capítulo, e é esse que eu quero mostrar para você: disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Aleluia. Então veja tamanha reverência, consideração, né? Aquele que com ele falava, aquele que nas escrituras está registrado, falava face a face com ele, ele temeu olhar para Deus. Naquele momento, em toda aquela situação, já vimos que Abacuque diz que ele é tão puro de olhos que não pode contemplar o mal. Sabe, amados, o mal diante do Senhor já foi julgado. Amém, irmãos? Aleluia. Não pode, não tem como trevas e luz estarem ocupando o mesmo espaço. Aleluia. Não tem, amados. Ou você é de Deus, ou você, amados, é do mundo. Não tem como você se dividir. Deus não quer, amados, ninguém dividido no seu coração. Ele quer você integralmente, totalmente. Seja totalmente dele. Aleluia. Assim como ele se entregou totalmente em Cristo, assim eu e você devemos nos entregar a ele também totalmente.
sem reservas. Aleluia, diga comigo, sem reservas. Aleluia. Sabe aquilo que você, amados, resiste ou deixa como inacessível para Deus, é aquilo que trava a tua vida, é aquilo que impede de você ir avante e prosperar. E às vezes você pensa que é sua segurança, mas não é. Entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais ele sim fará. Mas enquanto as pessoas ficam se retendo de Deus, virando o rosto, se escondendo, amados, nós não precisamos ter medo de Deus. Aleluia, porque Ele nos ama. E o amor, amados, não faz a ferida, como foi dito por um profeta que não conhecia a Deus. Ele é aquele que cura, Ele é aquele que livra, Ele é aquele que preserva. Aleluia. Não seja como Adão, que escutou a voz de Deus e se escondeu, teve medo. Pelo contrário, você deve manter comunhão com Ele. Aleluia. Tem uma passagem em Atos dos Apóstolos, que um homem tentou comprar um dom de Deus por dinheiro. E Pedro disse: você está em fel de amargura, em laço de iniquidade. E ele disse na mesma hora a Pedro: ora por mim, ora a Deus por mim. Porque ele não tinha nenhuma ousadia para se aproximar de Deus, porque sabia do seu pecado. Sabe, amados, eu e você não temos que terceirizar a nossa vida espiritual. Nós devemos ter uma vida piedosa individualmente. Aleluia. Assim como Marta e Maria. Marta começou a condenar a sua irmã, porque estava aos pés de Jesus, escutando a palavra, e Jesus disse: a sua irmã escolheu a boa parte. Mas houve uma acusação da parte de Marta: não te importa que eu esteja aqui servindo sozinha? Sabe que muitas vezes as pessoas legalistas, no trabalho que fazem, começam a olhar para os outros e veem que eles não estão tão ativos como eles estão servindo ao Senhor, e começa a se achar, começa a se ensoberbecer, começa a fazer comparativos. Ei, não se compare com ninguém. Deus vai respeitar e honrar cada estação da sua vida. Não seja você o acusador do seu irmão. Você não está, como se diz, popularmente, você não está calçando o sapato do seu irmão. Você não sabe as pressões, os problemas, as frustrações, o seu passado, o exemplo negativo que ele teve para estar vivendo como está vivendo hoje. Então não aponte o dedo. Como alguém já disse, quando você aponta o dedo, está apontando um, mas pelo menos 3 tem voltando para você. A palavra fala dedo em riste. E ele condena isso. Provérbios fala sobre isso. Não seja o acusador dos irmãos. Já tem um que faz esse trabalho. Não se alie a ele. Seja livre e seja aquele que também liberta outros. Aleluia. Abençoando. Aleluia. O salmista, amados, no Salmo 34, versículo 5, ele disse assim: contemplai e sereis iluminados, e os vossos rostos jamais sofrerá vexame. Aleluia. Então, amados, ele nos chama hoje a estar contemplando o Senhor. Aleluia.
Assim como no Salmo 115 diz: tornem-se semelhantes a eles os que fazem e os que o adoram. Eu vou abrir esse salmo com você, para nós pegarmos essa verdade bíblica, né? Aleluia. Diz assim, Salmo 115, versículo 1, diz: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. E aí ele começa a descrever, amados, a idolatria que existe no mundo. Mas essa palavra idolatria, amados, diante de Deus, é muito mais ampla do que os religiosos nomeiam. Porque a idolatria, e assim como aqui está escrito, prata e ouro são os ídolos dele, obras das suas mãos, no versículo 4, e começa a descrever apenas, amados, imagens de escultura, mas a idolatria, amados, segundo o coração de Deus, está muito acima disso. Tem pessoas, amados, que são idólatras, mas por mamon. Que o que é mamon, pastor? Dinheiro. Elas se movem por causa de mamon. Mudam de cidade, mudam de igreja por causa de mamon. Pastor, vá devagar. Não, calma. Eu estou apenas mostrando a você, amados, realidades da palavra. Porque as pessoas se movem por causa de necessidades que surgem. Mas a palavra diz, amados, que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Não são guiados, amados, por necessidades naturais. Aleluia. Aperta, eu sei que aperta. Não é fácil. Quem está dizendo que é fácil? Mas é possível viver pela fé, amados. É possível depender de Deus e não apenas da sua força. Nem muito menos da sua razão. A sua razão é muito limitada. Mas Deus, que tudo vê e tudo sabe, tem o caminho certo para você. E Ele quer te inspirar em todas as coisas. Mas aqui, como objeto de idolatria, né, ou de ser contemplativo para com essas verdades, diz no versículo 8: tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e quantos neles confiam. Aleluia. Sabe, amados, quando você contempla e confia em Deus, você mesmo vai se tornando semelhante a Ele, no seu trato, na sua maneira de ser, na sua maneira de avaliar, ver as coisas com clareza, porque você vai estar andando com Ele. Aleluia. Você vai estar andando na luz. Aleluia. Diga comigo: andando na luz. Quem anda na luz não tropeça, queridos. Jesus falou de um cego guiando outro cego, e ele diz: ambos cairão no abismo. Então, amados, se nós temos o Deus que é luz, e nele não há sombra, nenhuma variação de mudança, nós devemos andar na luz. Nós não temos desculpas. Aleluia. O caminho foi aberto para que possamos verdadeiramente andar nessa luz. É isso que Deus quer para a minha vida e para a sua vida. Houve um tempo na antiga aliança que o povo, mesmo tendo através de Moisés acesso a Deus, mas eles, amados, murmuravam, eles se queixavam de tudo. Eles estavam no deserto, sendo alimentados por Deus, pão vinha dos céus, água saía da rocha, a roupa não envelhecia, os pés não inchavam, não havia um doente sequer, mas eles ainda estavam murmurando. Sabe,
esse é o caminho mais rápido para que juízo e brevidade de vida chegue para uma pessoa. É murmuração. Se você for sábio, você vai correr dessas coisas. Porque com certeza, por mais que motivos haja na sua vida, de até haver alguma queixa, há muitos mais motivos para que você dê ações de graças a Deus do que reclamar. Até, amados, a fisiologia, né? Já demonstra estudos que quando você fala palavras negativas, né? A sua química, ela é alterada. Sua imunidade baixa. Então você se auto-prejudica, está se auto-sabotando, mesmo em razão, em plena razão. Eu digo, amados, é melhor você abrir mão da sua razão e andar na luz dessa verdade. É melhor você abrir mão da sua razão e andar na luz dessa verdade. Porque essa verdade, o próprio Deus dará sustento. E quando você anda nessa verdade, você é sustentado por Ele. Aleluia. Diga ao seu irmão, Deus quer te dar suporte. Aleluia. Deus quer te dar suporte. Números 21. Aleluia. Vou lá com você. Números capítulo 21. A partir do versículo 4 diz: então partiram do monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém o povo se tornou impaciente pelo caminho. Sabe, amado, se você pesquisar na sua Bíblia sobre impaciência, o salmista diz: olha, não te impacientes, certamente isso acabará mal. Aqui diz que o povo no caminho, e que caminho era esse? Eles estavam indo para a terra que manava leite e mel, mas como não aconteceu de um dia para a noite, como a situação não mudou no tempo que eles queriam, do jeito que eles queriam, começaram a ficar impacientes, e começaram a quê? A murmurar. Veja o versículo 5. E falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito? Então ele estava dizendo: rapaz, a gente queria mesmo era ser escravo no Egito, ou viver preso no pecado, porque Egito é simbolismo de pecado. Sabe, amados, eu sei, eu já vivi lá. Antes de conhecer a Deus e essa verdade, existe um prazer no pecado, mas é um prazer que te conduz à morte. Mas existe um caminho de vida preparado por Deus para você. E eles disseram então: fizeste subir do Egito para que morramos nesse deserto, onde não há pão nem água, e a nossa alma tem fastio desse pão vil. Veja só o que Deus tinha provido para eles. E eles estavam fastiosos do que Deus havia provido. Eu não sei, amados, como é que está a tua fome de Deus. Você mesmo precisa se autoavaliar. Será que você tem sentido um fastio espiritual? Não sente necessidade de se alimentar? Não sente necessidade de congregar? Isso são indícios que alguma coisa está errada. Porque o salmista disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Deve haver alegria.
Deve haver uma ebulição dentro de você, na expectativa da manifestação desse Deus amoroso. Mas eles começaram então a murmurar. E amados, serpentes. E não diz apenas que eram serpentes, diz que eram serpentes abrasadoras, começaram a morder o povo. Eram serpentes, amados, afogueadas, trazendo juízo para aqueles murmuradores. E o que aconteceu? O Senhor falou a Moisés, versículo 8. Moisés orou pelo povo, diz o final do versículo 7. E no 8 disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que olhar ou que mirar, viverá. Aleluia! Fez Moisés uma serpente de bronze, e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Eu entendo que no mesmo meio dessa situação, mesmo que não haja descrito aqui, que ainda teve pessoas que morreram por não olhar. Porque ninguém era obrigado a olhar para a serpente de bronze que foi erguida. Você está aqui? Ninguém é obrigado a seguir a Cristo, mas estão sendo encaminhadas para a morte, como um matadouro. Eu acho que vocês já viram, meu irmão, ele cria gado. Semana eu vi, né? O manejo, né? Chama manejo do gado, né? Não, mas a manada é fazendo manejo com a manada, né? Então aqueles currais estreitos que só passa mesmo um animal, né? Eles estão sendo conduzidos para algo que eles não sabem, e às vezes até para o abate. E algumas pessoas estão assim, pensando que estão vivendo o melhor dessa vida, vivendo o engano, a prostituição, a mentira, e tudo que você pensa e sabe que acontece lá fora, mas elas estão sendo conduzidas a um matadouro. É como se você, no sítio, né, nos quintais das casas de antigamente, você fosse colocando um milhozinho aqui, um milhozinho aqui, um milhozinho aqui, um milhozinho, para que a galinha, o pintinho fosse comer e fosse para onde você quisesse. Você vai dirigindo a vida, dando a ela aquilo que ela quer. Sabe, amados, o diabo ele é esperto nisso. Ele vai dar o que você quer, mas vai cobrar aquilo que você não queria pagar. Aleluia. E diz que todos que contemplavam aquela serpente. Aí você pode perguntar, mas que é isso? Que simbolismo é isso? Que simbolismo é esse? Sabe, amados, aquela haste simbolizava uma maldição. E a maldição estava sendo colocada naquela haste, naquela cruz, que era símbolo também. Estava sendo amaldiçoado o amaldiçoador. Eita. Estava sendo amaldiçoado o amaldiçoador. Estava sendo condenado aquele que estava condenando. Naquela haste sendo levantada. A isso se referiu Jesus em João capítulo 3, versículo 14. Veja só. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Aleluia! Esse é o plano de Deus, que eu e você tenhamos
já desde agora a vida eterna, olhando para Jesus. Aleluia, diga comigo, olhando para Jesus. Mas a tendência do coração do homem, amados, a inclinação do coração do homem natural, daquele que não nasceu de novo, é sempre perverter, é sempre distorcer o plano de Deus de alguma forma. Alguns podem ter conhecimento, outros não, mas em um certo tempo, diante, amados, dos reis de Israel que foram levantados, o rei Ezequias começou a fazer algo que era agradável diante do Senhor. Está escrito em 2 Reis, no capítulo 18, e nós podemos ir lá, 2 Reis, capítulo 18, e ver, a partir do versículo 1 mesmo, que nós podemos ver esse contexto, que diz assim: no 3º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acais, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou por 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abi e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo que fizera Davi seu pai. Removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo o poste ídolo, e fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neuzã. Veja só, o Senhor tinha mandado Moisés fazer aquela serpente e levantar naquele poste, e agora eles estavam idolatrando a serpente, queimando incenso para ela. E Deus disse, então Ezequias disse: não, vamos tirar. Vamos remover esse objeto de idolatria. Ei, não coloque os teus olhos na vida de um homem para o idolatrar. Quem deve ser adorado é só um. A perfeição que nós porventura vemos na vida do homem, ela é só aparente. Todos nós estamos sujeitos a falhas. Devemos ter referência? Sim, devemos. Não há no nosso coração, e eu acredito em todo cristão sincero, uma inclinação para enganar ninguém, nem mesmo para se auto-enganar, se auto-sabotar. Mas estamos no mundo, e os nossos olhos devem estar nele. Aleluia! Diga assim: os meus olhos devem estar em Cristo. Aleluia! Depois que Jesus falou isso, dizendo: assim como Moisés levantou a serpente, assim será também o Filho do Homem. Em João no capítulo 12, indo lá, Jesus falando de si mesmo, João capítulo 12, versículo 25, diz assim: quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preserva-la para a vida eterna. Aleluia! Diga assim: eu creio na vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Aleluia! Até agora, ou agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas, precisamente com esse propósito, vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. A multidão, pois, que estava ali, tendo ouvido a voz, dizia: ter havido um trovão. Outros diziam: foi um anjo que lhe falou. Não discerniam a voz de Deus. Então explicou Jesus: não foi por mim que veio esta voz, e sim por vossa causa.
chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso, e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isso dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. Amém, irmãos? Ele seria, sim, morto numa cruz, de braços abertos, para nos receber, de braços abertos, para nos acolher. Os seus braços continuam abertos para nos apacentar. Aleluia! Existe uma passagem nas Escrituras, em Apocalipse, que fala que os olhos do Senhor são como chamas de fogo. Sabe, e esse fogo que dos seus olhos emanam é um amor ardente, é um amor purificador, é algo que atrai a Ele mesmo. Assim como Moisés foi atraído por aquele fogo, assim esse fogo nos olhos dele também nos atrai. Nós devemos estar tendo alegria e prazer. Aleluia. E certa vez um dos seus discípulos que bem conhecemos, Pedro, Jesus já tinha advertido a ele sobre uma atitude que ele tomaria de negação, de conhecê-lo. Está em Lucas capítulo 22, eu quero ir lá com você. Lucas capítulo 22. Aleluia. Eu quero ler a partir do versículo 60. Diz assim: mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que dizes. Porque um homem tinha se dirigido a ele e dito: você também é um deles, você também é Galileu. Vinculando Pedro a Jesus, e ele disse: homem, não compreendo o que dizes. E diz que logo, ele ainda a falar, cantou o galo. 61. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. Amado, ele apenas fixou os olhos nele. Ele não falou nenhuma palavra. Eu sei que, de certa forma, em um tempo atrás, a correção, a disciplina, ou até mesmo uma demonstração de amor, era só olhar nos olhos da pessoa, não é assim? E foi isso que Jesus fez. Olhou fixamente para Pedro. E diz que Pedro se lembrou da palavra do Senhor. Ele se lembrou de quê? Que Jesus disse que ele o negaria. E o que aconteceu? Hoje, 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Aqueles olhos de amor, aqueles olhos de fogo, de um amor ardente, contemplou os olhos de Pedro. E ele foi confrontado com aquela realidade, que aquilo que ele falou, agora ele estava vivendo a verdade. Sabe, às vezes as pessoas, elas até podem desconsiderar aquilo que falamos como um conselho, mas só elas andarem um pouco mais, que elas vão encontrar aquela verdade lá na frente.
Ao invés de estarmos encontrando verdade lá na frente, muito melhor eu andar na verdade. Porque a verdade pode me confrontar quando eu encontrar lá na frente, mas se eu caminhar com ela, o Senhor mesmo vai à minha frente, aplanando os caminhos. Diga ao seu irmão: Deus quer ir à sua frente, aplanando os caminhos. Aleluia. 2 Coríntios 3,18. Paulo, nessa experiência íntima que ele teve com o Senhor, ele disse: e todos nós. Então agora, amados, é um novo tempo, é uma nova realidade. Antes era inacessível, apenas um sumo sacerdote uma vez no ano tinha acesso a Deus para oferecer sacrifício, mas agora ele diz: todos nós com o rosto desvendado, ou não colocando mais véu, não tendo medo de ter comunhão, todos nós com o rosto desvendado, contemplando. Aleluia, diga comigo: contemplando. Aleluia. Sabe que isso é algo que as pessoas não têm feito? Contemplação do Senhor. Elas não têm, simplesmente, elas não param. Tem que ser informação rápida. Vídeo de 2 minutos já é tempo demais, né? 25 segundos ideal. Tudo rápido, muito rápido. Mas a Bíblia fala contemplando. Contemplando, mesmo que não seja a imagem perfeita, porque ainda estamos em um corpo físico, ainda estamos em carne, contemplando como por espelho a glória do Senhor. Aleluia, diga comigo: a glória do Senhor. Quando estamos contemplando, nós somos transformados. Aleluia, transformados de glória em glória. Aleluia, diga comigo, por favor: de glória em glória. Diga ao seu irmão: só vai melhorar. Porque é de glória em glória. Não é um passo para frente e 3 para trás. Não é caminhando, caindo e se levantando. Não. É de glória em glória. Contemplando. Agora é contemplando. Aleluia. Somos transformados de glória em glória na sua própria imagem. Oh glória. Na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Aleluia. Digo: o Espírito do Senhor está transformando a minha vida. Diga: Deus, você tem liberdade de operar o seu querer e o seu realizar na minha vida. Aleluia. Você pode ficar de pé, por favor, por 1 minuto? Aleluia. E antes de participarmos, amados, dessa celebração de aliança, da ceia, eu quero ler com você Isaías capítulo 53, que diz o versículo 1: quem creu na nossa pregação? Quem deu crédito? Quem considerou? Quem contemplou essa verdade? E a quem o braço do Senhor está sendo revelado? A quem o seu poder está sendo manifesto? Aquele que creu, aquele que considerou. Versículo 2: porque foi subindo como renovo perante ele. Sabe, é uma
uma planta nova, um galho novo surgindo. Havia sido dito que da raiz de Davi nascerá um rebento. Da linhagem de Davi. Sim, Jesus é da linhagem de Davi. Mas a palavra diz que é como uma raiz de uma terra seca. Não havia aparência, não tinha aparência nem formosura. Então não era algo, amados, exterior. Não era a aparência visível de Jesus, mesmo que hoje as pessoas pintem um quadro, né, cheio de filtros, deixando uma expressão angelical. Não era pelo manto que foi lá jogado sorte. Não eram as suas roupas que chamavam a atenção, não era a sua aparência física, mas era a sua natureza, a sabedoria que vinha do alto, era o modo de viver, era Ele mesmo. Porque mesmo quando Ele estava naquela cruz, sem roupa, uma coroa de espinhos, ensanguentado, continuava sendo quem Ele é, um Deus de amor, o Deus que nos amou e nos ama. Não tinha aparência, nem formosura, olhámo-lo, é isso que as Escrituras dizem, mas nenhuma beleza havia. Não era algo físico, era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, que sabe o que é padecer. Às vezes nós estamos em situações que pensamos, Deus não está se importando, Ele não sabe a profundidade, a abrangência dessa dor que eu sinto. Ei, Ele era homem de dores, sabe o que é padecer. Era como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Mas as Escrituras dizem certamente, aleluia, certamente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas dores sobre si. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, como se Ele mesmo estivesse sofrendo por aquilo que Ele cometeu de erro, mas não era. Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, Ele foi moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Obrigado, Jesus. Nós podemos te contemplar, mesmo sem nada de beleza natural, mas a tua vida demonstra o teu amor por nós, quando naquela cruz você assumiu os nossos pecados, você nos amou, se entregando, você nos recebeu com os braços abertos. Obrigado por teu cuidado. Obrigado por teu amor que não muda. Consideramos sim a tua presença santa.
Tu és tão bom, Senhor. Você não é fiel por aquilo que você faz. Você é fiel por natureza. Fiel à sua palavra, fiel à sua aliança, fiel ao seu próprio amor. Você nos atraiu com cordas de amor. Obrigado pelo sangue derramado do teu Filho Jesus por nós. Porque não há nada que possamos fazer para ser merecedores das tuas bênçãos, do teu perdão, da vida eterna, do acesso a Deus. Mas você criou um novo e vivo caminho pelo seu sangue, Jesus. Pelo seu sangue, Jesus, nós temos acesso ao Pai. Pelo seu sangue, que nos lava, que nos redime, que nos chama à mesa da comunhão. Devemos sim tirar as sandálias dos nossos pés, tirar toda a poeira desse mundo, todo o engano das trevas, e viver a realidade do teu amor, Pai. Porque o mundo passa, e toda inclinação e desejo maligno que há nele, mas o homem que faz a tua vontade, esse permanece na tua presença. Aleluia. Tem alguém que está escutando essas verdades hoje à noite, e as Escrituras dizem: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Então o Espírito está te convocando a entrar nessa aliança. Se você não fez essa aliança com Deus, sim, esse Deus Santo quer se relacionar com você, mas para isso você precisa passar por esse caminho de sangue. Esse sangue que purifica, esse fogo que santifica. Certa vez Isaías, olhando para a sua própria natureza, naquela dispensação, ele disse, em outras palavras: socorro, vou morrer, porque eu estou no meio de pecadores. Essa nação de pecadores tem os lábios que são impuros. Mas Deus, vendo, diz que Ele tirou uma brasa do seu altar e purificou então a Isaías. Sabe, mesmo que você veja a sua condição, existe um fogo que te purifica e te santifica, para que você possa ter comunhão com Ele mesmo. E se você está aqui e você não fez essa aliança com o Senhor, o Senhor te chama a essa comunhão. O Senhor te chama para essa aliança hoje. É hoje. Porque se hoje você ouve a voz de Deus, é hoje que salvação quer entrar no seu coração, na sua vida. Você está aqui? Deus falou com você? Só levanta uma das tuas mãos se você quer fazer essa aliança com o Senhor e ainda não fez. Entrar em aliança com Ele, nascer de novo, poder contemplá-lo e ser transformado de glória em glória. Aleluia.
Talvez você olhe para trás e diga: eu já vivi tanta coisa boa na minha vida, né? Tive tanto prazer, tanta alegria. Mas eu digo, nada comparado com o que Deus tem preparado para você. Nada, nada. Sempre é superior a tudo que vivemos no passado, seja carnal ou seja de qualquer área que você possa pensar. Porque o amor dele é perfeito. Ele te completa integralmente. Não fica nenhuma sombra, nenhuma escuridade. Tem alguém aqui que quer fazer aliança com o Senhor e ainda não fez? Nascer para uma nova vida. Ou mesmo se você estava longe e você quer se voltar para Ele. Esse é o tempo. É o tempo que Deus está te chamando à mesa da comunhão. Tem alguém que estava desviado, afastado e quer fazer isso hoje? Talvez você quer fazer isso. Graças a Deus, dê uma salva de palmas para Ele, pela decisão do seu coração. Aleluia. Como é seu nome? Arthur, seja bem-vindo, meu querido. Às vezes, as pessoas, elas, na sua vida, pensam que contam com o amanhã. Só fica aqui um pouco, Arthur, tá bom? Mas se Deus falou conosco, assim como falou no coração do Arthur, nós não devemos proletar isso. Porque existe uma graça e um poder que agora está liberado para ele. Porque ele tomou uma atitude de coração. Aquilo que para ele parecia, rapaz, não vejo como. Quando ele entrar, ele vai ver, meu Deus, já estava tudo pronto. Por quê? É Deus quem dá o suporte. E se você estava também afastado, desviado, vem, quero orar por você também, juntamente com o Arthur. Nome de rei, né? A Bíblia diz: reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Você pode estender as mãos aqui para Ele. Se você quiser vir, ainda está em tempo. Pai, eu coloco diante de Ti a vida do Teu filho Arthur. Eu creio, Pai Santo, de um novo tempo que você estabelece, primeiro em seu coração, Pai, e ajudando a renovar a sua maneira de enxergar o mundo, Pai, e a eternidade que você tem preparado. Obrigado pelo Teu amor que nos preenche. Você nos completa plenamente, Pai. Não existe nada fora do homem que possa completá-lo, a não ser o Senhor. Muito obrigado por essa graça, salvação, amor e cuidado, alcançando a vida dele, lavando-o nesse sangue precioso. Eu te louvo agradecido. Diga, Pai, eu reconheço Teu Filho Jesus como o meu Senhor e Salvador. Lava-me nesse sangue precioso, para que eu possa andar na luz da Tua presença. Muito obrigado por Teu amor e por Teu perdão, no nome de Jesus. Amém. Amém, Arthur. Abençoe, Arthur. Dá um abraço. Abençoe. Aí os conselheiros vão falar contigo, tá bom, Arthur? Obrigado. Aleluia. Aleluia. Eu quero ministrar algo para você. Se você puder ficar em pé por um momento. Esse pão que você vai participar, embora não seja esse literalmente, seja o que está aqui. Você tira e aqui dentro
há um pão, você abre o lacre e você participa. Ele tem um simbolismo, mas que não deixa de ser uma realidade. As Escrituras dizem que foi pelas pisaduras dele que ele foi sarado. Diz que na noite que ele tomou o pão, ele partiu, simbolizando o seu corpo que ia ser transpassado naquela cruz. Seja por uma coroa de espinho, seja por uma lança ao seu lado, seja pelos nossos próprios pecados que o transpassou. Mas isso foi feito para que eu e você pudéssemos hoje receber cura, se necessário. Como lemos em Isaías capítulo 53, certamente Ele tomou sobre si. Então não se amolde à doença, se amolde ao sacrifício e seja livre. Como eu me amoldo ao sacrifício? Pela fé. Você tem a autoridade do nome de Jesus e você fala no nome de Jesus. Eu rejeito, resisto a todo e qualquer sintoma de dor ou de enfermidade no meu corpo, porque eu mesmo pertenço a Ele. Eu sou uma propriedade de Deus aqui na terra e reivindico aquilo que é meu. Cura, o poder de Deus, o seu sacrifício é uma realidade para o meu corpo. Eu sou curado, livre. Aleluia. Quando você participar do pão, receba isso pela fé. Aleluia. Os diáconos aqui, por favor. Queria que vocês pudessem sentar, para não ser demasiadamente longo esse tempo. Paulo disse, deixando registrado, 1 Coríntios capítulo 11, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Então ele recebeu instruções da parte de Deus quanto à celebração dessa aliança. Ele disse, na noite em que Jesus foi traído, ele tomou o pão e partiu e disse, isso é o meu corpo, que é dado por vocês. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, porque todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes do cálice, vocês estão fazendo a anunciação da volta do Senhor. Aleluia. Sabe, a sua maneira de viver, você está fazendo proclamações. E às vezes você não precisa nem falar palavra nenhuma. Às vezes existem ambientes, ou então o próprio Deus que vai com você, que as pessoas percebem se você dizer nenhuma palavra. Essa semana eu e minha esposa fomos acompanhar uma pessoa. Muito bem, pode deixar. Num consultório, e entramos, nos sentamos, e depois que a pessoa chegou, que nós iríamos acompanhar, aí ela falou para a atendente, esses aqui são meus pastores. Ela fez, eu sabia, desde que eles entraram aqui, eu fiquei arrepiada. Não sabia, mas a presença de Deus estava naquele lugar. Então você carrega alguém dentro de você que é santo. Aonde você pisa,
aonde você vai, você está fazendo proclamações. Seja no mundo espiritual que você não está vendo. Não somente Deus, mas os demônios veem. Mas seja também no mundo natural, quando você abre a sua boca. Você está fazendo proclamação. Sabe, ao participar da ceia, nós estamos proclamando a volta do Senhor. Pai, muito obrigado por esses elementos. Colocamos diante de Ti. Queremos celebrar, Senhor, essa aliança que você estabeleceu conosco naquela cruz, através do Teu Filho Jesus. Muito obrigado por essa eleição que você nos fez. Sim, eleito segundo Deus. Queremos Te agradecer pelo sangue do Teu Filho que foi derramado, pelo Seu corpo que foi transpassado, sabendo que Ele não foi deixado na morte, mas Ele venceu a morte, venceu as trevas, venceu o mal, ressuscitou ao terceiro dia, está assentado à Tua direita, intercedendo por cada um de nós, para que a nossa fé não desfaleça, mas que permaneçamos firmes nessa aliança. Muito obrigado, Pai. Te louvamos. Aleluia. Então os diáconos vão estar distribuindo. Você recebe e espera até que todos tenham recebido, para participarmos juntos. Enquanto isso, vamos estar louvando ao nosso Senhor. Fracos, andávamos cegos, ovelhas sem seu pastor. Estávamos mortos em nossos pecados, longe da glória de Deus. Mas Deus provou seu grande amor, o próprio Filho entregou. Seu sangue trouxe a redenção. Já não há mais condenação. Cristo, nossa esperança é Cristo, nossa coroa é Cristo, somente Cristo.
Aleluia. Obrigado, Jesus. Louvamos o teu nome. Aleluia. Na noite que ele foi traído, ele tomou o pão. Queria que você pudesse pegar o pão que representa o corpo de Jesus. Ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Reivindica aquilo que pertence a você. Vamos participar juntos. Obrigado, Pai. Você pagou o preço. Obrigado, Jesus. Você pagou o preço da nossa salvação. Assim como todos que olhassem para aquela serpente de bronze e eram curados, assim olhamos para Jesus e o sacrifício que Ele fez por nós. Assim nós somos preservados, protegidos, guardados, ungidos, vivificados pelo teu Espírito. A lei de vida é maior do que qualquer lei de morte. Ele rompeu todos os grilhões da morte, ressuscitou ao terceiro dia. Depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, vocês anunciam a volta do Senhor, até que Ele venha. Vamos participar juntos. Obrigado, Jesus. Obrigado por teu amor. Obrigado porque você nos comprou. Obrigado por teu sacrifício perfeito. Você pagou o preço da nossa salvação. Aleluia. Você pagou o preço. Obrigado, Senhor Jesus, porque pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Obrigado por esse novo e vivo caminho que você criou, porque o véu foi rasgado e o sangue criou, Pai, esse caminho vivo de comunhão em tua presença. Por isso que a tua palavra diz: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Esse sangue é purificador. Esse sangue é santificador. Quem tentará acusação contra os filhos de Deus? É Ele quem justifica. Obrigado, Pai. Aleluia. 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 Sabe, amados, no Monte das Oliveiras, né? O lugar onde Jesus foi prensado. E para sair o azeite, a oliveira precisa ser prensada. E Ele se entregou naquele lugar por nós. E quando assim ocorreu, diz que depois que Ele se entregou, participaram da ceia, diz que eles cantaram um hino. Há um registro sim nos evangelhos,
que eles cantaram um hino depois da celebração da ceia. Algumas pessoas, eu posso dizer, confessar para você, até mesmo eu, né? Em algum tempo eu achava um pouco estranho, depois de uma celebração, de uma ceia, cantar um hino de alegria, de júbilo, né? Mas as escrituras falam que eles cantaram um hino, e com certeza não foi de lamentação, mas foi de uma celebração, de uma vitória. Porque é isso que estamos fazendo. Ele não está morto. Não servimos a um Deus morto. Aleluia. Podemos celebrar, porque Ele vive e nós vivemos nele. Aleluia. Então vamos celebrar. Aleluia. Ele pagou. Ele pagou o preço da minha salvação. Jesus pagou o preço da minha salvação. Jesus pagou o preço da minha salvação. Ele pagou o preço da minha salvação. Jesus. Aleluia! Jesus, o plano perfeito, Mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar. Ele me salvou. Aleluia! Aleluia! Você pode dar um glória a Deus? Ele não somente veio para salvar, Ele me salvou. Aleluia! Você pode dizer isso? Ele me salvou. Me salvou dos meus pecados, dos meus enganos, das mentiras, do pecado. Ele me salvou desse mundo. Ele me tirou do império das trevas. Ele me colocou no reino do Filho do seu amor. Aleluia! Aleluia! Jesus, O plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar. Ele me salvou. Ele pagou o preço da minha salvação. Ele pagou o preço da minha salvação. Jesus pagou o preço da minha salvação. Jesus pagou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar. Ele me salvou. Aleluia! Você pode dar um brado de vitória. Você pode celebrar a sua salvação. Aleluia! Celebramos, Pai. Aleluia!
Você pode dar um glória a Deus? Aleluia. Pastor João Vitor, pode dar.